Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal, para falar sobre família. Esse é o momento família. Mas antes, como sempre, convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube se você não está inscrito, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus. E a reflexão desta manhã é a destruição que Satanás tem feito na família. Exatamente como diz a palavra de Deus, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incautos. Pois hoje está se trocando o ser humano, nós, criação de Deus, por relacionamento de inteligência artificial. Não é só os bebês, que já fizemos um vídeo e falamos nesta semana. Não. Satanás, ele quer realmente destruir a criação de Deus, que é imagem e semelhança de Deus. Porque Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden e disse: enchei e multiplicai na terra. Essa é a ordem de Deus, é a cronologia, é o relacionamento, é a família normal que Deus criou. E aí Satanás cria ou inspira homens e mulheres a criar robôs com tecidos parecidos de seres humanos, né? Com feições, com movimentos e ações, né? Inteligências artificial, para se ter uma companhia dentro da casa, uma relação conjugal. Mulheres que não querem mais casar, ou passou da idade, compra esses bonecos, valores aí aproximadamente 30 mil reais, ele chega na sua casa e ele passa a ser o seu companheiro, dorme e tem relação. Como também bonecas artificiais, com inteligência artificial, para suprir, entre aspas, né, a necessidade de homens solteirões. Levam para sua casa, deitam, têm relações e convive-se como se fosse algo normal. Então não é só os bebês, né, que estamos falando e que é a onda desse momento. Não. Há casais que não são casais, homens e mulheres casados com um boneco, com tecidos parecidos humanos, com ações, movimentos, né? Pisca, levanta, anda, faz algumas coisas, além de permitir-se usar sexualmente. Agora você imagina isso daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, se Jesus não vir embora. Eu estou esperando e aguardo que Jesus não vá demorar. Mas vamos imaginar que daqui 20 anos Jesus não veio.
não teremos mais humanidade nessa terra, ou os que tiver serão velhos. Há países que não têm criança, é país de velhos, porque não gera criança, né? E esses bonecos, essas bonecas com inteligência artificial também não geram. No caso da boneca, ela não tem útero para gerar, ainda que tenha o homem ali do lado dela, com o sêmen. No caso dos bonecos, a sua companheira tem o útero, mas este boneco não tem o sêmen para poder gerar. Olha o ponto que está a cegueira espiritual das pessoas. É por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Por quê? Porque ele, o Deus desse século, o diabo, Satanás, ele quer exatamente acabar com a família, ele quer destruir a família. E alguns comentaristas, né, que se dizem inteligentes, dizem que é bom ter uma mulher com inteligência artificial, porque essa mulher vai fazer tudo que o cara quer, que esta mulher não vai reclamar, não é chata, não tem dor de cabeça, não fala não e não pede dinheiro e não gasta à toa. É o que os comentaristas dizem. E no caso dos bonecos com inteligência artificial, as mulheres dizem: ele faz tudo o que eu quero, ele me obedece, ele não é chato, ele não é arrogante, ele não grita comigo. É isso que estamos vivendo na sociedade do século XXI. Uma destruição da família, uma inversão dos valores, né? Bebês, né? Artificiais, né? Uma briga, até mesmo o Congresso, né? Lá em Brasília está fazendo leis para proibir absurdos com esses bebês, como preferência em hospital, preferência em mercado, preferência em tantas outras coisas, porque não são bebês, são bonecas. Essas pessoas estão loucas, essas pessoas estão fora da realidade, essas pessoas estão sem a presença de Deus. Falo isso sem medo de errar. Sou palestrante de família, sou pastor, sou pai, sou marido, sou avô. E não tem nada melhor. Tem os problemas? Tem. Lógico que eu e a minha esposa temos problemas, temos desavenças. Mas não tem nada melhor do que ter a minha esposa do meu lado, como uma pessoa física. Não tem nada melhor do que ter vivenciado o nascimento e o crescimento das minhas filhas ao meu lado. E agora, nada melhor de ter visto, presenciado o nascimento da minha neta. Que privilégio que Deus me deu, né? Quem conhece a minha história em Jundiaí, muitos não conhecem na rede social, mas eu era o improvável que Deus aprovou. Cheguei em Jundiaí sozinho, não fui criado por pai e mãe. Depois dos 8, 10 anos. Comecinho da vida, sim, pela minha avó, mas fiquei em casa de um, casa de outro, né? Uma breve história aqui. Morei praticamente na rua quase, não ditamente, mas algumas vezes dormi dentro de construções, dormi dentro de tuias, né, de saca de alimentos. Os mais antigos vai conhecer, os mais novos não conhecem. E com apenas 16 anos, cheguei em Jundiaí, morando em pensão. Morei em fundo de lanchonete,
aonde trabalhei, na Pauliceia de Jundiaí, onde hoje é o Torra Torra, quem conhece os antigos sabe. E Deus me deu família. Deus me deu um ministério. Deus me deu uma casa. Deus me deu trabalho. Deus me deu uma vida. E eu não troco isso por nada. Imagina por um relacionamento artificial. Só porque se essa boneca estiver na minha casa, ela não vai reclamar, não vai dizer não para mim, não vai falar que está com dor de cabeça. Não, jamais. Eu prefiro viver todos os impercalços desta vida no relacionamento a dois que tem no dia a dia. Lógico que são poucos, principalmente eu e a minha esposa, graças a Deus, nós costumamos falar na palestra, nós não temos problemas de brigas, nós não temos problemas no relacionamento porque nos respeitamos, nos amamos. Mas o diabo, ele tem cegado as pessoas, porque ele quer exatamente destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. E quem é a imagem e a semelhança de Deus? O homem e a mulher, criado no jardim do Éden, e que procriou, né? E que formou família. Porque só um homem e uma mulher, dentro do relacionamento sexual de um casal, que é uma bênção de Deus, já falamos isso há dias atrás, né? Sempre falamos sobre isso. O homem e a mulher no casamento devem viver a plenitude do relacionamento sexual, deve satisfazer a sua mulher, fazer ela chegar à realização do orgasmo, como o marido também se satisfazer através da sua mulher. Mas não é esse o assunto. Isso você pode ver em outros vídeos nossos. São mais de 600 vídeos que temos no nosso canal do YouTube. O assunto deste momento é: não posso trocar um prazer físico, verdadeiro, emocional, de sentimento, que é de ser marido, de ser pai e de ser avô, por um sentimento, por uma boneca ou por um boneco com inteligência artificial. Não. Porque não tem como ter prazer em uma relação sexual com uma boneca ou com um boneco. Pode até sentir os membros, porque eu não cheguei a ver pessoalmente esta boneca e esse boneco, mas dizem que ele tem sensações térmicas como se fosse uma mulher física e um homem físico. Mas são apenas sensações. Porque de verdade é eu com a minha esposa. De verdade é você com a sua esposa e com o seu marido. Satanás sempre tenta destruir tudo que Deus criou. Desde o começo, né? Começou com os nossos pais no jardim do Éden, quando ele enganou Eva. E Eva deu o fruto a Adão, e Adão, numa desobediência a Deus, comeu. Porque Deus não tinha falado com Eva, Deus tinha falado com Adão. Então Adão tinha que dizer não. Adão era o cabeça da casa. Adão que tinha que corrigir a sua mulher, mas não corrigiu, fez o que ela quis. E os dois pecaram. E dali para frente começou a destruição na família. Porque é isso que Satanás quer. Mas Deus, pela sua misericórdia, tem preservado famílias como a minha. E aqui estamos para te orientar. Não troque o que é verdade pela mentira. Não troque o falso pela verdade. Mesmo que todos digam que é normal. Não vale a pena trocar a glória de Deus pela glória deste mundo. Não vale trocar o prazer em Deus pelo prazer deste mundo.
bonecos e bonecas, com inteligência artificiais ou não, é apenas um brinquedo, sem sentimento, sem relação verdadeira. A relação verdadeira você só pode ter com Deus, né? Então não caia nessa armadilha do diabo. Se você está solteiro, se você não casou, se você não teve um marido, se você não teve uma esposa, Deus sabe o porquê. Que você não casou ou porque você não construiu uma família. Mas jamais, em hipótese alguma, compre uma boneca com inteligência artificial ou um boneco com inteligência artificial e agora ter relações como se você tivesse relação com um homem com uma mulher que é normal. Não troque o prazer de ter um filho ou uma filha por uma boneca de bebês artificiais com inteligência artificial. Não. Se você não pode gerar, se Deus não te deu o privilégio de gerar um filho e uma filha, adote. Quantas crianças estão na rua? Quantas crianças precisam de um lar? Quantas crianças precisam de uma família? Quantas crianças estão embaixo de uma ponte? Quantas crianças vivem à margem da sociedade? Adote uma criança. Não seja pai de uma boneca com inteligência artificial. Não seja pai de pet e mãe de pet. Nada contra os animais. Os animais precisam estar na nossa casa e nós podemos adotar, criar, pegar, comprar um cachorro, um gato e ter em casa. E cuidar deles. Dar atenção, carinho como um animal, tá? O que eu estou dizendo é que este animal, esta boneca, esse bebê, não pode tomar o lugar de filho, de filha, de marido ou de mulher. Não. Aí não. Porque aí você está dando lugar ao diabo, aí você está dando legalidade ao diabo para destruir a família. Então não aceite, em hipótese alguma, um relacionamento artificial. É como eu disse, não pode gerar uma criança, entre na fila da adoção, adote um menino, uma menina, 2, 3, o que você tiver condições financeiras de manter, leve para a sua casa, cuide, dê amor, dê nome, dê carinho, dê estudo, dê trabalho. E aí você terá uma família de verdade, mesmo que ela não foi gerada no seu ventre, mesmo que ela não veio do relacionamento sexual do seu marido com a sua esposa, mas ela terá sido gerada no seu coração. E a família continuará se você seguir os padrões normais, os padrões de Deus, que é casar com um homem e com uma mulher. É gerar filhos, ou do ventre ou do coração. Isso é família de Deus. Isso é projeto de Deus. Relacionamento é só de homem e mulher. Já falamos atrás, não vamos voltar a falar. Por isso não aprovamos o casamento de homem com homem e de mulher com mulher, porque isso não é família, isso é ajuntamento de corpos. Família é de um pai, de uma mãe, de um filho e de uma filha. Isso é família. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Que Deus tenha misericórdia deste mundo. Para tirar a cegueira espiritual, mentirosa, que o diabo tem colocado nas pessoas. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. É a minha oração, é o meu pedido a Deus. E o convite fica aqui. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva, Paulo.Delagnese no YouTube. Ajude-nos a levar uma mensagem
de esperança.